Olá! Começa agora o Mídia em Cheque, programa produzido e apresentado pelos alunos da Universidade Franciscana. O nosso assunto de hoje é os limites da fotografia. Nossos convidados são o jornalista e fotógrafo Fernando Ramos, o fotógrafo e também jornalista Gabriel Herbert e o nosso colega aqui da instituição, que também é fotógrafo, Daniel de Lima. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Em uma explicação rápida, o fotojornalismo é a técnica de produção visual do jornalismo. E esse fotojornalismo pode aparecer facilmente hoje em dia, afinal qualquer pessoa tem uma câmera de celular e tira fotos, achando que essas fotos podem sim ir para um jornal de repente. Então a minha primeira pergunta seria: qual é a diferença real de um fotojornalismo com um fotógrafo amador que tem uma câmera de celular? Eu acho que tem muita diferença. Tem a fotojornalística, que qualquer um pode fazer a qualquer momento, de acordo com o fato, e o fotojornalista, que é a pessoa preparada para um trabalho específico de fotojornalismo. Porque assim, às vezes a foto, quando a foto está estampada, ali a cena está estampada, qualquer um fotografa, vamos dizer assim, qualquer um com celular, com máquina. Mas quando tu está fazendo uma matéria onde tu tem que produzir uma foto, né, identificar um momento fotográfico para ilustrar aquela matéria, aí já tu exige mais de uma pessoa. Bom, pode exigir mais desde equipamento, a parte técnica, como o conhecimento específico do profissional. É uma pessoa que tem que estar preparada psicologicamente para trabalhar na rua, com tudo que a gente enfrenta na rua. Então, fotojornalística é uma coisa, fotógrafo de jornalismo, na minha opinião, são coisas diferentes, sim. A pessoa na sacada de um prédio faz uma foto de jornalismo lá embaixo de um acidente. Mas não quer dizer que ela saia para a rua amanhã com a máquina e consiga fazer uma pauta com o jornal, na minha opinião. Na tua opinião, Gabriel? Eu como atuo ainda no mercado de jornalismo, né? Trabalho no jornal aí com jornalismo há 6 anos e alguns meses. Eu já fiz diversas fotos de capa de jornal com o celular, por utilizar de um recurso específico que numa câmera fotográfica a gente não tem. Que no caso tem a câmera panorâmica dos celulares hoje, se tu quer pegar um ângulo maior, né? Tu quer mostrar mais informação em uma foto só, numa fila de cartório eleitoral, por exemplo, quando está naqueles últimos dias ali para recadastrar o título, que tem muita gente, já saiu na capa do jornal uma foto de celular daquilo. Outra foto que eu fiz no Hotel Jansen, ali, edifício Caldura, também eu usei uma lente olho de peixe que eu tinha para celular, no celular e peguei um ângulo maior. Mas é que nem o Fernando falou, quando trata-se de um profissional para fazer uma foto específica produzida, o equipamento também faz a diferença. Com o celular é aquela coisa, tem um protesto, tem uma paisagem bonita ali, que está todo mundo ali enfileirado ali, ou com o celular qualquer um faz a foto, ela é jornalística, ela tem o valor jornalístico, mas não quer dizer que aquela pessoa seja um fotojornalista só por estar fazendo aquela foto com o celular ali. No momento que tu botar essa pessoa, pegar uma câmera, talvez ela não saiba manusear, porque a câmera tem muitos recursos, que é tudo manual, que no celular é tudo automatizado ali, que facilita muito. A própria, acho que foi a Magazine Luiza, né, que fez a propaganda do iPhone 7 uma vez, dizendo que tornaria a pessoa que tivesse aquele telefone um fotógrafo de casamento, né, que não precisaria contratar. E deu polêmica, depois eles se retrataram e tal. O Daniel, que faz mais eventos aqui, sabe que não é com o telefone que tu vai conseguir fazer um evento, porque tem iluminação, tem composição, tem diversos fatores. Até porque a foto é bem... fotojornalismo e fotoeventos são toda fotografia. Mas não quer dizer que um fotógrafo de jornalismo consiga fazer uma foto de eventos boa, um casamento. Eu não me candidato a fazer um casamento, porque eu acho que eu não tenho habilidade, assim, ou não estou acostumado, não é uma coisa que eu faço. Assim, eu já vi muitos fotógrafos de eventos não conseguir fazer fotojornalismo. Faz, mas com muito esforço. Leva um tempo para pegar a manha, como a gente diz, da prática jornalística. Então, são coisas, assim, bem diferentes. Tem fotógrafo publicitário, que só faz propaganda, publicidade, fotógrafo só de esporte, só de aventura. É muitos ramos, assim, para o fotojornalismo. Então... E querendo ou não, né, Fernando, é inegável que o avanço tecnológico ele existe. O celular hoje ele tem lentes melhores até que muitas câmeras. Isso é óbvio. Né? Então, agora, a grande questão que eu vejo, no caso, eu sou fotógrafo mais de eventos, então assim, hoje eu vejo muitas pessoas elas querendo um pouco a questão do custo-benefício e procurando valor, por que não?
e pensando, eu quero uma foto simples, eu quero só o digital, eu quero... E eu acho que o valor que a fotografia ela tem, não somente no cunho jornalístico, mas a fotografia ela tem um valor. Né, é o documental. Fica né, então a gente tem que eternizar aquele momento de uma maneira, né, não apenas técnica, mas tu tem que ter um pouco de conhecimento de causa. E querendo ou não, toda uma questão jornalismo, trazendo o jornalismo para a pauta, vamos dizer assim, tu tem que sair, no caso, uma cobertura. Claro, tu pode usar o recurso porque tu estás, digamos, apaisando, por exemplo, num dia fatídico ou alguma coisa, você está em casa, enfim, você usa o recurso técnico, como o Gabriel falou. E a gente usa até na prática, o fotojornalista, porque assim, com essa agilidade que tem que ter por causa dos jornais online, eu já cheguei em pauta, assim, às vezes pauta de trânsito, tragédia de trânsito, eu faço com o celular, já fiz o celular e mandei para a redação para colocar no online, e depois trabalhei a pauta melhor com a máquina para o jornal impresso. Então o celular é usado assim, né? 50% das fotojornais hoje são quase celular, né? Repórter fotografando. Ao mesmo tempo que o celular veio com essa evolução das câmeras, né? Hoje a gente tem celular aí com 4, 5 câmeras, né? Para ter essa diferença de lentes, uma grande angular, uma zoom, para não ficar aquele zoom óptico ruim ali. Agora, as câmeras fotográficas também estão evoluindo e já vem com um Wi-Fi embutido para te baixar a foto, né? Hoje a câmera que eu utilizo no jornal para trabalhar, ela tem Wi-Fi. Eu consigo fazer a foto, baixar no celular e enviar ela pelo WhatsApp na hora. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? É como se fosse uma concorrência praticamente. Então, isso por um lado é bom, né? Essa evolução tecnológica. Eu acho que exige mais do fotógrafo. Hoje, no fotojornalismo, o fotógrafo está muito envolvido no processo mais. Ele não só aperta ele não faz o clique da foto, né? Ele se envolve na produção da pauta, sugere pauta, ele volta para a redação e edita as fotos, trata um tratamento, né, básico para a foto e para o jornal, e tem que fazer vídeo também, editar, então, e ainda, se possível, fazer uma legenda para a foto como jornalista, né? Então, essa profissão está muito exigida, assim, agregou muito mais funções do que simplesmente a foto, né? Ela é muito mais ampla do que só fotografar. Exatamente. Bom, continuando então, quando a gente fala nos limites da fotografia no jornalismo, estamos tratando de uma certa forma das fotos que são expostas. De uma certa forma, assim, sem querer ofender o público que as vê, nem seus familiares, ou a própria pessoa que está na imagem. Quais são os limites éticos por trás de um clique? Gabriel? Bom, na minha visão, que a academia acabou me ajudando muito a construir essa parte mais ética, é que a fotografia, por mim, que eu faço, tipo, eu vou no homicídio, eu tento não mostrar o corpo, que é uma questão ética minha, né? Porque eu acho que se eu fosse um familiar, eu não gostaria de ver o corpo de um ente querido meu lá estirado na rua. A gente mostra a cena, mostra todos os elementos, evitando o corpo. Eu vou fazer uma foto na rua, geralmente a gente faz matérias de comércio abre, daí faz uma foto de um local de comércio, com pessoas caminhando e tal. Se é uma foto que vai denegrir, vai prejudicar a imagem de alguém que aparece ali, sei lá, alguém caindo na rua, alguém lambuzado de sorvete, alguma coisa assim, eu tento não utilizar aquela imagem para não acabar atingindo aquela pessoa. Mas é uma discussão muito ampla mesmo, isso já vem de anos. Temos aí fotos premiadas que levou-se a essa discussão, né? Tanto da questão ética de fazer a foto ou não fazer, de interferir no acontecimento ou não interferir, tanto para ajudar quem fotografou, ou em casos aí que a gente até conversou antes de fotógrafos que se mexem na cena para se beneficiar, né, de compor, mesmo sendo uma tragédia lá, o pessoal mexe. É uma questão bem ampla, assim, de ética, aí, que vem de anos aí, que o Fernando também acho que deve toda a experiência. Eu também, a academia, a faculdade me balizou mais essa questão de ética, que eu trabalhava, vamos dizer, muito afoito pelas fotos. E isso a faculdade me doutrinou, assim, porque assim, eu não faço uma foto como se eu não faço aquilo que eu não faria para mim, né? Então, eu não vou expor a pessoa como se eu me ponho no lugar da pessoa. Então, isso já é um limite. Mas o jornal impresso ele tem outra situação. O impresso, a revista, é que a foto permanece. Então, quando você edita um jornal, a capa de um jornal com a tragédia ou com qualquer foto, você tem que pensar quem é que vai ler amanhã. Então, tem a minha mãe que está lendo, que tem 90 anos,
tem a minha tia, minha irmã, mas de repente tem uma criança, o jornal vai ficar em cima da mesa, vai cair, daqui uma semana aquele jornal vai estar dentro de casa. Então tu não pode chocar, a pessoa tá lá tomando café da manhã, tu não, sabe, tu tem que contar a história de uma maneira que não choque tantas pessoas, tu tem que informar sem causar aquele... Não é essa a proposta, eu acho, do fotojornalismo, criar esse impacto nas pessoas, que as pessoas se assustem com a foto de manhã, no café da manhã, por exemplo. E é claro que o digital é muito rápido o consumo, aquela foto tá ali, daqui a segundos ela não está mais. Mas o jornal, a gente tinha uma preocupação com o diário, com a foto, era assim, sempre se coloca que esse jornal amanhã vai estar em sua mesa de alguém. Então, o que a gente pode pôr? Vamos substituir essa por essa, o que vocês acham? É uma discussão com a foto. Então, isso também entra na ética, além do simplesmente não fotografar uma pessoa numa situação constrangedora. Respeito ao leitor da foto. E as pessoas já estão até muito cansadas de ver só tragédia, só tragédia. Então, quanto mais fotos denegrindo a imagem das pessoas, acaba ficando Sim, mais... Eu sempre digo que fotojornalismo a gente trabalha com o não da fotografia. Tu vai fotografar um acidente de trânsito, os envolvidos não querem aparecer, normalmente. Tu vai fotografar um hospital com um leito, as pessoas no corredor, a pessoa que está no leito, no corredor, ela também não gostaria de aparecer no jornal, na capa do jornal, a situação dela. Tu vai na polícia, tem outros com outro problema ali, de ocorrência, não quer aparecer. Então, tu lida diariamente com o não da fotografia. Eu não quero ser fotografado. No esporte tem, tu fotografou um jogo, futebol, beleza, e todo mundo quer aparecer. Um show. Mas o resto do período, do dia a dia, é esse drama. E tu tem, todo dia tu enfrenta essa situação de ética e respeito às pessoas, né? Não, e é o limite, né? Eu acho que é uma questão, eu que faço parte ainda da academia, vamos dizer assim, e atuo como fotógrafo profissional há mais tempo do que a própria academia, não apenas na questão do jornalismo como em si, né? Mas em qualquer fotografia que for feita, acho que tu tem um limite, tu tem o respeito e a empatia, se colocar na posição do outro, né? A gente procura, por exemplo, em eventos mesmo, ou até mesmo uma fotografia, uma pauta da própria instituição, não aferir esse limite, porque eu não quero me expor da maneira com que eu posso expor aquela pessoa dentro da fotografia. Exatamente. Então, a gente tem aquele limite, e esse conceito ele é muito doutrinado dentro da instituição. Não somente a questão ética da fotografia, mas a representação, porque a fotografia ela vai te dar uma palavra, ela vai te dizer alguma coisa, ela vai fazer uma semiologia de alguma coisa e que vai te dar um entendimento talvez diferente daquilo que tu quer representar. Então a gente tem todo um cuidado, toda uma etapa, todo um entendimento, toda uma escala a seguir dentro da própria instituição que faz com que a gente tenha esse entendimento. Então não é simplesmente fazer a foto por fazer, mas também tem esse lado. Esse é o principal. E hoje com fake news aí rolando direto, fotos manipuladas, o jornalismo, enfim, a fotografia, ela ficou muito mais séria. É um consumo de fotos diário, assim, em 10 minutos hoje se faz mais fotos no século passado, no mundo. 10 minutos no mundo tem mais fotos no século passado. Então você tem ideia do consumo de fotos. Então ela pegou uma responsabilidade muito grande. Tu tá fotografando um casamento, tu não vai manipular as pessoas de lugar para a foto ficar mais bonito. O jornalismo nem se fala, né? A cor de um carro vai mudar para vermelho porque fica mais bonito, colocar alguma coisa na cena. Então a credibilidade da fotografia está no cuidado que as pessoas executam ela, né? Cuidado e o respeito com as pessoas. Só vai ter crédito. Um dia tu faz um sucesso lá com a foto manipulada, mas daqui a pouco cai a tua máscara, com várias fotos já caíram, porque com o tempo as pessoas conseguem identificar os fakes. Claro. Aproveitando esse gancho de fotos, que são justamente esse limite de tirar as fotografias, nós temos essa foto, que é uma das mais polêmicas da história, de Kevin Carter, no Sudão, em 93, onde uma criança muito magra, com a cabeça voltada para o chão, tem atrás dela uma imensa ave de rapina. Kevin ganhou vários prêmios por essa foto, porém também ele foi muito criticado, cometendo então até suicídio. Qual a opinião de vocês a respeito desse tipo de imagem? Bom, eu vou começar então agora, né? A minha visão é que a gente como fotógrafo é a mesma coisa que um médico, que um policial.
tu assume algumas responsabilidades que é característica daquela tua profissão. O médico, ele vai pegar uma situação crítica lá, que ele vai ter que ou sacrificar a pessoa, ou não vai ter muito o que fazer. No caso do policial também, tem milésimos de segundo para pensar em alguma reação dele e atitudes a tomar. O fotógrafo, no caso do fotojornalismo, típico, nato, aquele ali da fotografia do Kevin, ele estava lá para fotografar e ele conseguiu, naquela fotografia, expressar praticamente tudo o que acontecia. Tem uma criança praticamente morta ali, numa situação decadente, uma ave, tem toda a leitura semiótica, que nem o Daniel falou, que a fotografia carrega muitas leituras. Pegar uma foto, botar numa mesa com 10 pessoas, cada uma pode interpretar de um jeito. As críticas, elas vão ser sempre, independente da fotografia ser uma fotografia que nem a dele, que é uma fotografia pesada, né, um teor pesado, assim, e uma fotografia de futebol, uma fotografia de política, hoje em dia que está tudo polarizado, vai ter sempre. No caso dele foi a questão de que ele poderia ter interferido para ajudar, se ele interferiu ou não ninguém sabe, né, direito ainda. Às vezes eu tenho medo, assim, de algumas coisas, na ânsia de retratar uma realidade dura, trágica, né, que foi essa aí, eu tenho medo, assim, quanto isso vale, assim, se não tem outro jeito de mostrar isso, sem fazer esse contraponto ali da criança e o urubu lá atrás. Tudo bem, vai que a cena esteja ali, o fotógrafo vê, mas eu pergunto assim, até quanto vale eu juntar essas duas coisas? Eu teria outra maneira de expor isso, mais aberta a foto, não impactar tanto com o urubu maior que a criança, mais forte que a criança até. Mas isso é cada um, o fotógrafo vai decidir isso, é como o Gabriel disse, chega uma hora que tu vai te expor, tu vai ter que decidir, eu faço isso ou não mostro nada. Às vezes tem outro jeito de mostrar, mas às vezes não tem. E às vezes o cara opta, às vezes o cara quer chocar mesmo, impactar as pessoas. Tem gente que ligava pro jornal, por que você não mostra o corpo do acidente de trânsito lá na pessoa vítima? Para chocar, para mostrar que a correria não dá em nada, que a bebida é isso que dá. Mas não dá, né? Sabe, o jornalismo segura muito isso. Que eu estava falando antes, não adianta tu impactar com o corpo, esmagar no meio de umas ferragens no carro, aquela foto vai ficar ali no jornal, vai rodar, tem várias pessoas. Então, se mostra de outro jeito que a bebida e direção não combina, que um monte de coisa com entrevista, com o caso mesmo, o fato em si, com a perda das pessoas, mas não precisa impactar com a imagem, né? Porque isso vai ficar... As pessoas lembram muito da imagem, não lembram da fala, depois escrito, né? E a foto, ela, querendo ou não, né, Fernando, ela carrega sentimento. A gente não estava junto ali com o Kevin para saber o que ele estava sentindo naquele momento. Né? Então, querendo ou não, tanto que, né, infelizmente, ele veio a cometer suicídio posterior. Não fala-se muito que foi em consequência da foto, mas certamente, enfim, a gente não tem como julgar. Mas naquele momento ele estava carregado com algum sentimento. E nós, fotógrafos, a gente sabe muito bem que a gente consegue expressar aquilo que a gente está vendo, né? Às vezes ele poderia até estar cansado de expor de outra maneira e resolveu extrapolar, né? Passar fugir do padrão e aí... eu cansei de mostrar assim. Exatamente. Vou expor essa situação porque ninguém está dando atenção. Exatamente. A gente não tem essa situação que o cara pode Mas realmente é uma discussão bem complexa. Não é tão simples assim, tanto que a gente está em 3 aqui e a gente não vai te dar uma decisão exata, porque realmente... Tem toda uma questão de um limite que eu acabei falando na resposta anterior, que é bem complexo, mas o que eu posso pontuar daquilo que eu vivo quando eu retrato qualquer fotografia é aquilo que eu estou vivendo naquele momento. E certamente tem diferença. Sim, é muito sentimento e assim, responsabilidade, pressa, correria, às vezes tu não consegue pensar. Mas eu já vi muito ego também de querer ter uma foto. Hoje o site, enfim, mas antes quando era só o jornal, tinha muitos fotógrafos que só queriam a foto da capa, não saiu para trabalhar, saiu, vamos dizer assim, azedo, na linguagem bem popular, para fazer outra pauta. Por que a pauta boa é outra? Por que eu não... Aí depois, eu fiz uma foto boa, botar ela do fulano ali na capa, para mim era muito melhor. Mas o cara não discute se a foto dele, o assunto da pauta dele merecia estar na capa ou não. Então eu já vi soube de muitos fotógrafos manipularem situações, colocarem peças na cena que depois acabaram sendo desmascarados por tentar forçar a barra para conseguir uma foto de capa. Então isso já não existe mais, não tem mais espaço para isso. Então não adianta, não pode mudar a realidade, tem que trabalhar em cima de uma maneira de pôr a situação
sem criar um fato novo, né? Não posso pegar essa caneta tua e colocar aqui do meu lado, ela não está aqui. Assim, na rua, qualquer situação é assim. O casamento também não vai trocar de lugar o padrinho lá para a foto. A madrinha lá é mais bonita, passa para cá, o padrinho é, né, para compor uma foto. A situação está ali, os padrinhos estão colocados, o noivo está ali, a noiva, ele vai fotografar a cena que está ali. Da melhor maneira, tecnicamente, bonita, enfim. Claro, com certeza. E fotos de pessoas na guerra, elas geram um certo impacto nas pessoas, né? Nós temos mais um caso, que é esta foto da menina dos olhos azuis na guerra da Síria, que ela teve enorme repercussão, muitos compartilhamentos em redes sociais, porém ela estava contando inicialmente um contexto que não era realidade. Ela foi colocada como se ela tivesse sido abandonada. Porém, o próprio fotógrafo que fez a foto, o Hamed Sabouini, contou a verdade, que na verdade ela estava na guerra da Síria, porém ela tem os pais dela, ela não foi abandonada. Então essa é mais uma questão que envolve os fake news, né? As pessoas compartilham muitas fotos sem saber a real verdade atrás dessas fotos. Qual é a opinião de vocês a respeito dessas fake news? Como as pessoas podem parar um pouco de compartilhar sem saber a verdade disso? Daniel. É que é um tema, né, a gente vai ficar falando repetitivamente. Infelizmente, né, a questão da mobilidade faz com que isso aconteça. Tu olha uma foto dessas, quantas e quantas postagens foram feitas, certamente, né, sem eu saber números e olhar, mas é uma menina de olhos azuis, loirinha, pele clara, e isso acaba, vou postar, eu vou colocar qualquer texto aqui motivacional ou qualquer coisa em cima e vou colocar um texto bonito e essa foto vai viralizar, entende? Então, as pessoas, elas perderam aquela questão de ter o limite, sabe, do bom senso até mesmo, porque, querendo ou não, teve que vir à tona o fotógrafo dizer que, não, gente, espere um pouquinho, essa menina tem pais, ela estava no meio da guerra, ela tem toda uma situação assim, para tentar ainda balancear alguma coisa e até combater, mas certamente essa imagem ela já viralizou, ganhou o mundo, ganhou todas as páginas, por causa dessa inconsequência, né, que as pessoas têm da questão das fake news. E, querendo ou não, uma foto de guerra, uma foto que tem peso, vamos dizer assim, ou que ela tem uma representatividade, né, grande, dramática, assim, ela ganha proporções, né, querendo ou não, a gente correlaciona qualquer foto, qualquer acontecimento. Vamos trazer fotos que foram feitas na época da Kiss, ganharam o mundo inteiro. São fotógrafos que não necessariamente profissionais. Tu entende? Então a foto, ela tem uma foto, não digo tecnicamente, mas uma foto, ela tem uma representação, ela ganha, né? Seja pro lado bom, né, que é aquilo que ela quer mostrar, ou seja pro lado mal. Especificamente na tragédia da Kiss, eu era editor do Diário de Santa Maria naquela época. E eu comecei a trabalhar de madrugada, 2 horas, e até meio-dia a gente tinha editado 5.000 fotos. Eu e uma estagiária da fotografia, que era aluna da Unifra aqui, a Bruna Tasqueto, não, a Camila Tasqueto, e selecionando rapidamente quais as publicáveis e as não. A gente tinha uma dúvida se essa foto para publicar em função da situação da vítima, deixamos de lado. E cobrança, jornais de todo mundo pedindo foto para nós, São Paulo, Rio. E nós, calma, e trabalhando as fotos para saber. E graças a Deus, assim, não deixamos nenhuma mancha, assim, numa foto. Hoje eu tenho todas as fotos brutas em casa. Todas que foram para os jornais e as que não foram. Eu guardei como um documento, sei lá, se um dia alguém quiser usar. Mas no jornal a gente teve cuidado de não expor as vítimas, a situação mais trágico já era. Contar a história com as fotos, mas principalmente nós somos do Diário, era do Diário, nós éramos um jornal local. A gente ia sair para a rua no outro dia, encontrar os pais daquelas pessoas. Então tu tem que ter um cuidado, assim, é muita responsabilidade. Tu não pode... Tinha um fotógrafo, um editor de fotografia de São Paulo, do estado de São Paulo, me pediu uma foto que eu tinha. Eu sei que tu tem essa foto e tu me manda, eu não posso te mandar, e fomos até às 11 da manhã daquele dia brigando. Aí eu disse, a foto não era de um colega, a foto era de um policial que fez a foto. Eu só te dou o número do policial, se ele quiser te passar essa foto, ele te passa. Eu não vou te passar, porque essa foto não pode ser publicada, ela não tem condição. Aí eu dei o telefone do policial para ele, ele ligou, o cara mandou a foto e daí ele me retornou, desculpa brigar contigo, mas essa foto não dá para publicar mesmo, é muito forte.
A cena é muito forte, nós não vamos publicar. Isso eu te falei antes, mas é claro, ele cobrou, queria a foto, mas chegou à conclusão que nós tínhamos chegado já cedo. Essa foto não vai para o jornal, é muito, né, é muito forte a cena, não vamos trabalhar com a tragédia daqui, não necessariamente essa foto vai representar. Então esse cuidado, e os fake news as pessoas têm que ter cuidado, assim, pegue uma fonte, vê se aquela foto está em veículos sérios, assim, o site, não sei, vamos ver esse site quem é, bota num outro site, num veículo tradicional, vai para o New York Times, vai se aquilo realmente tá, e até essas pessoas são treinadas para detectar esse tipo de fotos, caem às vezes em armadilhas de fotógrafos, que, né, talvez essa seja uma, e é difícil, imagina uma pessoa ficar repicando assim, só porque viu, passa adiante aquilo. Não pode ficar de papagaio ali passando foto, sem digerir aquilo, ver que seriedade tem aquilo. Quando eu coloco uma foto no meu Face, na rede social, é a minha credibilidade, eu não vou colocar uma coisa... Posso colocar brincadeira, uma piada lá, mas coisa séria, eu não vou brincar com coisa séria. Eu vou ver a fonte, ver se vale a informação, até quanto eu preciso colocar aquilo. Então as pessoas têm que ter cuidado, não ficar repicando sem digerir a informação, né? Isso aí. Nós fomos para as ruas perguntar para as pessoas exatamente isso, o que elas acham dessa exposição das fotos em redes sociais, a exposição desse limite realmente da fotografia, que é o nosso assunto de hoje. Vamos ver então o que as pessoas acham. Olha, assim, depende da situação. Se for em casos de risco, assim, por exemplo, ela está sofrendo, precisa de ajuda, aí beleza, mas assim... Se for compartilhar em grupo de família, ficar explanando, ainda mais tirar foto das pessoas ali, eu acho ridículo, meio horrível, sabe? Bom, eu não gosto, até quando o pessoal compartilha em grupos de WhatsApp, como é no caso de tragédias, eu fico bem triste, até porque eu acho que é um desrespeito até com a família, né? Toda essa exposição, acho que não precisa, desnecessário. Eu acho que é bem ruim, né? Porque geralmente as pessoas compartilham sem saber que de repente pode chegar na família da pessoa. E isso, acho que ninguém gostaria de ver ali um corpo, uma foto do teu ente querido de um jeito assim... difícil, né? Porque geralmente, principalmente mortes muito trágicas, que é muito feio. Eu acho que eu não gostaria de ver, tipo, meu pai, meu filho, desse jeito, sabe? Eu acho que é uma violação, né? Da privacidade da pessoa ou do familiar da pessoa, que quando foi divulgado, quando a imagem foi repassada, digamos assim. A gente sabe que hoje, com os meios de comunicação, circula muito, mas se é pra ser, sou contra. Então, assim, acho que não é legal, não. Olha, acredito que se for para servir como exemplo, uma situação assim, tipo, por exemplo, num curso de fazer o CNH, né, eles mostram algumas imagens de acidentes. Talvez a finalidade, né, para a qual vai ser servida essas imagens pode ser aplicada, né, já que em outras situações é meio complicado. E é o que a gente já havia meio comentado, né? Esse limite das fotos de pessoas mortas. A gente sabe que isso também tem uma grande exposição quando se trata de pessoas famosas, principalmente quando são pessoas famosas, né? As pessoas gostam de tirar a foto e expor, como aconteceu nos últimos casos com alguns cantores que faleceram. Então seria basicamente isso que a gente mais ou menos já havia conversado, né? Sim, só rapidamente, o jornal tinha um diário, preservava muito essa informação, principalmente pela agilidade. Tu fotografa um acidente na faixa de Camobi e é muito rápido se a foto está no jornal e vai para o site. Às vezes a polícia não conseguiu avisar a família da vítima. Por que vocês não deram o nome? Por que não mostraram a placa do carro? Primeiro momento diz que houve um acidente na faixa Camobi e deixa passar umas horas, 1 hora, 2, e depois sim que a polícia conseguir informar o nome, tu dá o nome. Porque às vezes há muita pressa, eu já tenho uma situação, um exemplo, se uma menina morreu no caminho da universidade e eu disse, não coloca essa foto no jornal, a menina morreu às 11 da manhã, o jornal do almoço ia entrar no ar. Eu disse, por favor, não coloque, por quê? Não, porque a polícia ainda não conseguiu achar os pais dela. Tu não pode colocar a placa do carro. Então esse cuidado tem que ter isso, quem trabalha com a mídia séria sabe fazer, faz. Se não faz é porque não quer, porque ele sabe de toda essa agilidade do processo, pega a foto do jornal, repica no WhatsApp, aquilo ganha o mundo, né?
Então, quando tu colocar na rede essa foto, tem que saber, tem que ter responsabilidade por ela. Então, esse é o caso das... E aí responde a primeira pergunta que a gente estava falando, né? Aí está a diferença de um fotojornalista, aí está todo o conceito, a gente volta lá para o início, né? Porque aí está a diferença, aí está a responsabilidade que, tem essa sensibilidade, exatamente, né? Foi preparado para isso, sabe, está dentro de um veículo, né, respeitoso, vamos dizer assim, que tem toda uma editoria por trás, não é simplesmente uma foto por si só, né? E eu acho que, entrando no ponto, acho que a foto, ela, a partir do momento que tu tem dúvida de postar ou não postar, ela já te causou uma situação. Exatamente. Que tu não... Tu ficou em dúvida, não coloca. Exatamente. Pensa, chama mais gente para olhar, se é um caso de um veículo, assim, chama o colega, o que vocês acham? Não diz nada, mostra a foto, o que você acha da foto? Lá no jornal nós fazemos essa experiência, várias opiniões, até que a gente conseguia costurar ou decidir, não, dá para colocar, quem sabe coloca assim com a legenda, né? Mas assim, eu coloco, não existe, nem no site jornal coloca. Por mais que a pessoa seja treinada, ela está atendendo o telefone, está correndo, outras coisas. Se ela não enxergar a imagem, assim, o que aquilo representa, rapidamente cria um problema, né? Aí tarde demais depois. Isso num contexto até amplo, a maioria de vocês fotógrafos tem mais ou menos essa mesma dimensão do que colocar e o que não colocar. Mas eu queria saber, assim, exatamente tu, Fernando, qual o teu limite? Como é que é as tuas fotos, o teu limite para uma fotografia? O que tu achas que tu coloca ou que tu não pode colocar para ti? Eu penso muito, eu já briguei muitas vezes que o jornal não coloca essa foto, dizia para os colegas, o Gabriel trabalhou com nós lá, para quem tu fez essa foto? Nem traz para o jornal essa foto. O cara traz uma foto que não dá para publicar, cai na mão de outras pessoas, de repente decide que aquilo tem que ir para o jornal. Eu barrava muito assim. O meu limite é como pessoa, é como eu estava no início falando, eu não faço para os outros aquilo que eu não gostaria que fizesse para mim. Eu tenho que mostrar a notícia, eu tenho que lá fotografar, mas isso não é o mais importante do mundo. No acidente, o meu trabalho é menos importante que a vítima ali que morreu, familiares dela. O problema delas é mais importante. O meu não é um problema, eu tenho que ir lá registrar. E eu não posso ultrapassar esse limite. Em várias situações, como eu falei, no hospital, na polícia, no trânsito, no dia a dia, na criança com fome. Eu não posso usar essa imagem para fazer, eu fiz uma baita foto. Tá, e daí tu usou a criança para fazer uma baita foto? Quanto isso custa para ti? O que vale para ti? E esse é o questionamento. Estou com foto, estou sempre pensando. Eu estou sendo na rua, estou antes de clicar, adianta eu ir para o lado de lá e pegar essa cena? Adianta eu passar para lá de lá? Uns dizem assim, tu não pode fazer essa edição na rua, decidir isso na rua. Eu faço, eu sou a pessoa que estou treinado para fazer foto, eu tenho o meu limite e eu vou levar para o jornal o meu limite. Eu dou meu cartão de memória, ela baixa minhas fotos, pode publicar todas. Não tem perigo, eu não vou ficar com, será que eu vou publicar? Eu vou ficar com medo. Eu sei que todas que eu fiz, que eu entreguei para o jornal, para o veículo, podem ser publicadas e passou pelo meu filtro. É claro que com muito tempo de experiência, com muito raciocínio, pensar, exercitar essa coisa, de não cair nessa onda de... É a mesma coisa do texto, né, Fernando? Assim como o repórter tem um limite do que ele vai escrever, da forma como ele vai escrever, a fotografia nada mais é do que escrita, né? Também, com luz e sombra, né, como diz nos livros. Só que a gente tenta, na minha visão, eu quando vou fazer a fotografia, eu tento pôr o lead dentro da fotografia sem ferir ninguém. A mesma coisa que o Fernando falou e aquela pergunta que a gente acabou voltando antes. A gente tenta responder as perguntas de quem vai ler aquela fotografia sem ferir quem está nela. Tem momentos que a gente acaba necessitando mostrar alguém, como a gente lida muito com os nãos que o Fernando falou antes. No hospital tu acaba negociando politicamente no corredor uma foto, dizendo para o cara, convencendo a pessoa, olha, tudo bem, vai ajudar outras pessoas. O senhor autoriza que eu fotografe? Não, pode, se realmente for para isso, daí tu expõe a situação. Mas a pessoa está ciente que tu vai fazer isso. Nem sempre dá para avisar, mas aquilo já... Se a pessoa te enxergou fotografando ali e não reclamou da tua presença, não pediu para te não ser fotografado, ela automaticamente ela está ciente de que aquilo é para um jornal, que vai expor, ela vai aparecer, né? Então a gente conta muito com isso, né? E trazendo um pouco do ponto de vista da fotografia social, ela também tem um limite. Tu chega num determinado momento que tu tem aquele feeling, né? Opa, a partir desse momento não tem por que eu registrar. O meu trabalho ele está feito. Eu já registrei o que era necessário, seja casamento, formatura, enfim. O meu trabalho está feito. Eu já realizei o trabalho. É 2, 3 horas da manhã. Por que eu vou seguir fotografando
as pessoas em cenas desnecessárias. Não há necessidade disso. A pessoa já está com a roupa desarrumada. A pessoa já está lá bebeu, curtindo a festa, curtindo né? o seu momento. O que eu precisava como trabalho já está realizado. Exatamente. Então, naquele momento, eu me retiro, agradeço e deixo as pessoas curtir a festa. Então, tem aquele limite. Tem aquele momento exato. O fotógrafo intimida sempre, a imagem. Exatamente. A intimida, desligo as câmeras e pessoas, a pessoa pode curtir a festa. Eu acho que tem que ter isso. Claro. Nós temos algumas fotos de vocês que a gente pediu, né? Nós estamos com o tempo ali em cima, assim, mas a gente vai passar rapidamente, assim. Essa foto, por exemplo, é do Fernando, né? Que foi lá em Caciqui, né, Fernando? Eu fiz. Essa foto a gente está noutra pauta lá, sobre o município, aniversário do município. E eu desci do carro do jornal, estacionado um pouco para cá, e vi o senhor amarrando o cavalo na placa do veículo oficial. Era do lado da prefeitura, assim. Aí eu achei muito... Eu linkei, assim, uma foto que não estava na pauta, mas foi usada no jornal. Gaúcho, o carro oficial, o cavalo oficial do Gaúcho. Eu achei só uma foto que tu faz, assim, durante as tuas pautas tem essas coisas interessantes que estão na rua e tu pode perceber. Essa foto é do Gabriel, inclusive eu gosto bastante, né? Essa foi a final do Campeonato Gaúcho 2015, que eu tive a felicidade de poder ir lá fotografar. O Internacional acabou vencendo o jogo. Foi uma das primeiras fotos de esporte, assim, que é a área que eu estou me dedicando mais aos estudos atualmente, que eu consegui capturar. Foi essa aí da final do Gauchão. Diversas leituras que podem ter na fotografia ali, mas a comemoração é o que exalta, né? Vários jogadores, o goleiro do outro time lá ajoelhado também. Essa também é do Fernando, né? Essa foto eu fiz em 2008, no Haiti. A cabra, como um país muito pobre, a cabra é muito importante para os habitantes lá dessa região que eu estava lá. Leite, carne, a cabra fornece um monte de coisa. E esse menino, uma temperatura de 40 graus, esse menino vinha arrastando essa cabra, e ela vinha berrando, e eu achei que ela estivesse com sede. Aí eu convenci o menino a levar até a água, a cabra, e quando chegou lá, a cabra não quis tomar água. Foi muito engraçado, que todo o esforço, mas a foto ficou uma foto interessante. Já me pediram essa foto para quadros, mas eu acho que ela não é para estar em quadro de parede. A foto foi usada no jornal para expor uma situação. Essa foto aí foi daqueles protestos nacionais que teve pelos 20 centavos, todos teve em 2013, né, que o pessoal o preço da passagem estava subindo, e o pessoal foi na Avenida Rio Branco, e em certo momento alguns manifestantes ali picharam a frente do ATU, e os policiais viram, começaram a cuidar eles. Quando eles chegaram nessa esquina aí, que é a esquina com a Vale Machado, eles entraram no meio do grupo do manifestante para retirar eles, porque o pessoal estava tentando trocar de roupa já, né, que ele carrega uma roupa diferente na mochila e troca para se disfarçar, né? E aí deu uma confusão. Aí nessa imagem aí tem um dos rapazes ali que reagiu preso, tem uma senhora que acabou sendo ferida no meio da confusão ali, estava manifestando junto, né, a indignação dela, e acabou gratuitamente sofrendo. E ao fundo ali, de pé, perto do guarda-chuva, tem um tenente do BOI, acho que se não me engano, com o nariz quebrado, que acabou levando uma pedrada de um dos manifestantes. Essa foto, para mim, foi um marco, que foi a primeira grande foto de capa de jornal que eu consegui. Foi praticamente um ano depois que eu entrei na faculdade, foi onde eu comecei a fazer fotografia, foi na faculdade. Então, foi onde praticamente todo o jornal de Arte de Santa Maria, que foi onde eu comecei, num grande veículo, ficou me conhecendo lá dentro do meu trabalho, né, onde eu fiz o meu nome. Como todo fotógrafo tem um nome e carrega isso para a vida inteira, né, além das fotos é o teu nome. Muitas vezes as pessoas não conhecem teu rosto, não te conhecem nada, mas o teu nome, teu trabalho eles conhecem. Foi com esse protesto aí, que o pessoal do Diário acabou na época não tendo valorizado o protesto, e não tinha ninguém lá cobrindo. E eu estava lá, independente, e consegui capturar aquela imagem. Nossa última foto para encerrar, mais uma foto do Fernando. Essa foto é em São Gabriel, na Fazenda Soltal, que a brigada foi cumprir o mandado de reintegração de posse e deu um confronto com a Brigada Militar e um Movimento Sem Terras. E um integrante do Movimento Sem Terras acabou sendo morto por um policial militar. E deu um monte de confusão, assim, violência em toda a ação. E essa foto é depois, para te ver que as duas coisas não é
Essa foto foi capa da Zero Hora, do Diário, da Folha de São Paulo, do jornal O Globo, saiu essa foto, ganhou um livro do melhor do jornalismo em 2010, do Brasil inteiro. Porque a leitura que eu faço, a foto pode fazer várias, mas a imposição do cachorro contra a autoridade do cão ali, né, sobre a pessoa que está ali no terreno do MST. O cachorro assustando, intimidando, não é nem o policial, é o cachorro, né, tendo a presença ali mais encorpada que a pessoa que está ali. Então, é essa a leitura que eu fiz. Claro. No fim, a gente acabou não pedindo foto do Daniel, né? Tu tem alguma história rapidamente, claro, assim? Posso trazer a premiação, né? Eu ganhei como melhor foto, né, dentro do curso ano passado, como fotojornalística, né? A cobertura da Romaria, né? Onde eu consegui retratar um momento de fé entre uma mãe e uma menina, né? Que ela estava repetindo exatamente todos os passos que a mãe fazia, né? E, querendo ou não, a foto de fé, ela representa muito. Mas me chama muita atenção, e aí entra a questão de tu ser o fotojornalista, tu acompanhar, né? Tu estar em loco ali, vendo aquilo acontecer, que ela estava fazendo... A mãe olhava, chorava, ela olhava e chorava. E foi um momento que ela cruza os braços, a mãe, né? Para chorar, enfim, por sua dor, e a menina repete. E eu consegui pegar as velas ali na frente, enfim, fazendo toda aquela questão mostrando a fé. Então é uma foto bem representativa para mim. Acho que para mim é um grande marco, né, dentro. E ela foi premiada, né? Então para mim é um grande case e eu acho que é bem interessante para mim. Com certeza. Bom, eu quero agradecer muito a participação de todos vocês, Daniel, Gabriel e Fernando. O nosso programa Mídia em Cheque termina por aqui. Até o próximo programa.